para distorcer, né, e manipular a palavra de Deus. Como ocorria esta manipulação, né? Como era a parte final do sermão da semana passada, eu acabei fazendo mais enxertos aqui. E vai ficar um pouquinho maior porque estava finalizando a última parte. Então eu acabei fazendo mais uns enxertos aqui para poder, aproveitando a oportunidade de poder falar um pouco mais. Os dois textos que nós lemos, base é: qualquer, pois, que violar um desses pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5, 19. Obrigado. Então, por que Jesus fala isso? Jesus fala isso antes de expor a verdade de Deus em termos práticos, né? Eu disse que a partir do versículo 21, Jesus começa a falar em termos práticos, para que nós pudéssemos, os seus ouvintes e nós pudéssemos entender o que Jesus estava dizendo, né? Então, Deus sempre faz as coisas com mais de um propósito. Você pode ver que o que Deus faz, Ele não faz com um único objetivo. Tem mais de um propósito, tem sempre um propósito glorioso e maravilhoso de todas as coisas, que é que tudo seja para a honra e para a glória do nome do Senhor, porque a Bíblia diz: todas as coisas foram feitas para Ele, por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então todas as coisas estão submissas a esse propósito de Deus maior, que é sempre a glória de Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas tudo o que Deus faz sempre tem mais de um propósito. E aqui nós vemos claramente o que Jesus está fazendo. Então Ele está expondo os deveres, ou seja, Ele está dizendo a verdade de Deus, a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo Ele está também destruindo a falsa doutrina dos doutores e fariseus. Então, após Jesus fazer aquela afirmação de que a justiça dos escribas e fariseus era insuficiente, Ele começa a demonstrar em termos práticos. Isso é maravilhoso, de fácil assimilação. Veja, a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem partes assim que são realmente de difícil interpretação, mas na essência daquilo que cada um de nós precisa saber, ela é objetiva e clara. Ela é objetiva e ela é clara. Então nós entendemos e vemos isso aqui com muita clareza. Então Jesus mostra que era insuficiente, e Ele também mostra a natureza terrível do pecado em nós. Como que nós tentamos manipular, como que o homem tenta manipular, dar jeitinhos, sabe, para as coisas de Deus. Como o homem tenta esconder-se, né? Como o homem tenta se esquivar da vontade de Deus. Era o que os escribas faziam com muita habilidade. Então o que Jesus faz é mostrar também, como um desses propósitos que eu disse, a terrível natureza do pecado em nós. Ele mostra de como o pecado facilmente ele se esconde atrás de uma aparência de santidade. Como que os homens conseguem se esconder, camuflar, né, numa capa, num rótulo de santidade, mas que na verdade, como Jesus disse, por dentro são sepulcros caiados. Limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro está cheio de imundícias, né? Então o que eles faziam? Basicamente eram duas coisas que os fariseus faziam. Eles diminuíam o alcance da lei. Eles restringiam.
Eles limitavam aquilo que Deus disse para tentar se enquadrarem naquilo. Então eles traçavam limites menores do que os limites de Deus. Entende isso? Essa é uma das coisas. Há outras coisas que eles faziam eram distorcer o sentido das coisas. E com isso eles acabavam negando as verdades de Deus. No final o resultado era negar a verdade de Deus. Então eles traçavam os limites, né? Então se você é o dono da competição, né? Você é o dono da competição, uma competição de natação, você sabe que você só consegue nadar 50 metros no nado, né? Então o que você faz? Você vai pôr o limite de 50 metros, você não vai pôr o limite de 100, porque você sabe que você não vai conseguir ir até o 100, então você põe o limite de 50, que é o limite que você consegue ir, e aí você coloca esse limite, você sabe que outros não vão conseguir nem chegar no 50, mas como você chega no 50, você bota o limite no 50, é o que eles faziam, eles limitavam, só que com isso eles escapavam da verdade de Deus, e esta é uma forma de negar a verdade de Deus, de negar a Deus, e então eles distorciam. Para fazer isso eles tinham que distorcer os significados, né? Ou seja, eles ressignificavam o sentido das coisas. Essa palavra está na moda, né? Ressignificar. Vamos ressignificar o que é família, o que é o homem, o que é a mulher, né? Essa palavra está na moda. É o que eles faziam. Eles ressignificavam o sentido das coisas para se enquadrarem nelas. Então basicamente eram essas duas coisas que eles faziam. E o que Jesus faz, então, é acabar. Essa é a primeira coisa que Jesus faz. É muito interessante porque isso marca o início do sermão de Jesus. É o primeiro sermão de Jesus. E Jesus já chega derrubando tudo, derrubando a casa deles. Jesus já chega acabando com toda a possibilidade deles limitarem o alcance das verdades de Deus. Jesus já chega, e Jesus mais para frente, a partir do capítulo de número 6 de Mateus, e depois por todo o Evangelho, você vai ver que Jesus, ele mostra especificamente as distorções que eles faziam, mas aqui nesse capítulo 5, que introduz a pregação de Jesus, ele já acaba com tudo. Ele já não deixa mais espaço para que eles tentassem fazer qualquer manobra. É por isso que eles ficavam tão irritados com Jesus. E eles vinham testar Jesus de todo tipo, de todo jeito, né? Chegavam para Jesus e diziam, teve uma mulher que ela se casou 7 vezes. Ela casou com o primeiro, aí o primeiro marido morreu, ela casou com o irmão morreu, ela casou com outro irmão, o irmão morreu, ela casou 7 vezes. Lá na eternidade, Jesus, de quem que ela vai ser mulher? Você entendeu? Eles faziam essas coisas, tentando achar uma forma de pegar Jesus em alguma coisa. Então quando Jesus introduz a sua pregação, ele já acaba com tudo, ele já não deixa mais espaço para eles, e isto é maravilhoso. Então nós vamos ver logo de início o que Jesus fez aqui nessa primeira parte, e na segunda parte eu vou mostrar desse sermão como eles distorciam o texto. Primeiro eu vou mostrar como Jesus já foi acabando com tudo, qualquer possibilidade de eles fazerem os ajustes que eles faziam, limitar o alcance da lei, e depois eu mostro como que Jesus anulou e demonstrou as distorções que eles faziam. Então o versículo 21 começa: ouviste o que foi dito aos antigos, Mateus 5, 21, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Quando Jesus diz, eu preciso pontuar aqui uma coisa, quando Jesus diz, ouvistes o que foi dito aos antigos, Jesus está se referindo a Moisés, porque eles conheciam as escrituras só de ouvir, eles não tinham acesso à letra da lei, à escritura escrita, a leitura. Muitas daquelas pessoas sequer sabiam ler, queridos, sequer sabiam ler. Então eles ouviam as escrituras
através da leitura que era feita do livro sagrado nas sinagogas e através daquilo que eles ensinavam. Então, quando Jesus diz, ouvistes, Jesus está fazendo referência a isso. Por quê? Porque a mensagem era transmitida tão somente pela pregação, ouvindo, não era a leitura. Não é como nós, que nós temos a Bíblia e quando alguém fala, você pode ir no texto e conferir. Para eles não havia essa possibilidade, mas por isso que Jesus começa, ouviste o que foi dito aos antigos? Aos antigos, Jesus está fazendo uma referência direta a Moisés. Porque Moisés deu a lei aos ouvidos do povo. Moisés deu os mandamentos para eles, deixou os mandamentos para eles, mas deixou a pregação. Tinha lá as pedras que Deus escreveu nas próprias pedras, mas eles ouviram da boca de Moisés. Lá no pacto que foi feito no Sinai, eles ouviram todo o mandamento. Moisés leu todo para eles. E no final eles disseram, vocês juram cumprir os mandamentos? Sim. Entende? Então quando ele diz, vocês ouviram os antigos, ele está se referindo a Moisés. Por que isso é importante? Para deixar bem claro que os fariseus estavam usando a lei de Moisés. Era a Bíblia que eles não estavam usando outra coisa. Então as maiores heresias, as coisas mais terríveis ditas contra a palavra de Deus, queridos, saem dos meios onde a palavra é pregada, onde as pessoas têm acesso à palavra e não de fora. Então, por isso que é bom pontuar que aos antigos está se referindo a Moisés. Então, que vinha os antigos é uma referência direta a Moisés e que as escrituras vinham sendo lidas para eles desde Moisés. Então, e nós sabemos, e a primeira coisa que Jesus diz aqui é, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Não é? Nós sabemos que a ordenança, a proibição de matar, ela é inclusive anterior à lei. Ela vem antes da lei. Observa que quando Caim mata Abel, e Deus pergunta para Caim, onde está o teu irmão? Abel diz, por acaso eu sou cuidador do meu irmão? É mal criado com Deus, né? Eu por acaso sou cuidador do meu irmão? Deus diz, eu estou ouvindo o sangue dele clama a mim desde a terra. E a Bíblia diz que quando Caim responde a Deus, ele não tentou dizer que aquele que matar o irmão dele não era errado. Ele diz para Deus assim, porventura o meu pecado é tão grande que não possa ser perdoado? A minha maldade é tão grande que não possa ser perdoada? E nós sabemos que Deus não matou Caim, né, pôs uma marca, um sinal nele, mas não o matou. Então veja que já estava na consciência de Caim que ele não poderia matar o seu irmão. Por quê? Porque a lei de Deus está escrita no coração do homem. Ela foi escrita lá nos 10 mandamentos, mas antes ela já estava no coração do homem. E mesmo quando Noé, depois do dilúvio, desce da arca, que Deus faz um pacto com Noé, ele deu um mandamento para Noé, dizendo, para Noé e seus filhos, de que a vida do homem e dos animais deveriam ser respeitadas. E ele diz, e eu vou requerer qualquer que derramar o sangue de um homem, eu vou requerer este sangue. E havia proibição de cozinhar, beber o sangue dos animais. Então Deus, desde Noé, depois do dilúvio, houve esse pacto com a humanidade, ali Noé representando a humanidade, essa proibição de tirar a vida, a proibição de matar. Então nós sabemos que vem antes da lei. Então, por isso Jesus diz, aos antigos é uma referência a Moisés, mas nós sabemos que isto era um mandamento de Deus, mesmo antes da lei. Então Jesus não está dizendo um mandamento novo aqui, ele não está contando uma coisa nova. Todos sabiam que quem matasse era réu de julgamento. Eles ouviram isso e eles aprenderam isso.
Agora, o que Jesus fez depois é o que nenhum escriba e fariseu ia dizer. Jesus diz: eu porém vos digo, verso 22, que qualquer que sem motivo se encolerizar, ou seja, se irar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Você está vendo? O que Jesus fez, ele equiparou o crime de homicídio, o pecado de homicídio, ao pecado de sentir raiva contra o seu irmão. Veja que o julgamento é o mesmo. Ele diz: quem matar é réu de juízo. O juízo é julgamento, é estar sob julgamento. Então quem matar é réu de juízo. E ele diz: quem ficar com raiva contra o seu irmão, se encolerizar contra o seu irmão, é réu de juízo. Se você disser para o seu irmão, você é um tolo, que é o sentido de raca traz para nós, né? Tem outros significados, mas esse é o significado mais que traz o maior sentido aqui para nós. Tolo, ou seja, você é para nós o que seria hoje o equivalente é chamar alguém de idiota. Você é um idiota, você é um tolo. Já é suficiente para ser réu de julgamento perante o sinédrio, ou seja, perante o tribunal. Havia lá as instâncias, como tem nas instâncias que nós temos nos nossos tribunais, né? Tribunais de primeira instância e de segunda instância, juízes de primeira e de segunda instância, lá também tinha. Então aqui Jesus está falando, é uma segunda instância dos tribunais, mas também era julgamento. E o outro diz: se você disser, você é um louco, você já é réu do fogo do inferno. Então, vê a que nível Jesus está levando esse negócio. O fariseu, um doutor da lei, diria: não, você vai ser condenado, você vai ser julgado se você matar. Você disser para alguém, se você ficar com raiva de alguém, ele vai dizer: não tem problema nenhum a raiva. E as pessoas dizem: não, ter raiva não é um problema, né? O problema é quando você... Não, Jesus está dizendo, ter raiva é um problema. Ficar com raiva do outro é um problema. Entende o que Jesus está fazendo aqui? Por quê? Porque esta é a raiz, o pecado aqui, o matar é só a consumação de um sentimento que já estava lá no coração. O pecado, ele já começou quando você se enfureceu contra o outro. E há pessoas que dizem assim: se eu pudesse eu matava esse infeliz. Então, se pudesse matava, e matava mesmo. É que não pode, mas o sentimento está ali, a raiva está ali. Então esse sentimento já é suficiente para você ser condenado, já é o suficiente para você ser réu. Então, ou seja, o que Jesus está fazendo é mostrar que o que os fariseus ensinavam, o que os doutores da lei ensinavam, é menos do que o propósito de Deus. Você vê, porque se você disser que é pecado, só matar é pecado, então você restringiu o alcance do pecado, a condenação do pecado. Então, pecadores vão escapar e vão se excusar de se sentirem condenados ou de serem condenados. Só vai ser condenado quem mata, quem fica com raiva, quem xinga, quem ofende o outro, quem despreza o outro, escapa da condenação. Isso não é digno de morte, isso não é digno de condenação. É sim, para Deus é. Para Deus já é o suficiente para que o homem seja lançado no fogo do inferno. Então vê que nível que Jesus está dizendo. Ou seja, o Senhor está indo além do que os fariseus iam, mas não porque não estava na lei, mas porque os fariseus, os doutores da lei, restringiam o alcance da lei. Então depois Jesus diz: eu porém vos digo. Quando Jesus diz eu porém vos digo, há aqui um testemunho que Jesus está dando.
Quando ele diz, eu porém vos digo, ele está se colocando como Moisés. Jesus está se colocando como Moisés, porque Moisés foi que deu a lei a eles. Então quando Jesus diz, eu porém vos digo, ele está se colocando como Moisés. E o próprio Moisés fez referência e profetizou acerca de Jesus, como está lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Vamos ler? Deuteronômio capítulo de número 18, verso 15. Vamos ler alguns versículos aqui. O Senhor teu Deus, isso é Moisés falando, te despertará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis. Está vendo? O próprio Moisés falou que Jesus iria aparecer e que ele ia fazer isso. Por isso quando Jesus disse, eu porém vos digo, ele está se colocando na mesma altura de Moisés. E o próprio Moisés testificou que Jesus faria isso. E o próprio Jesus lançou isso em rosto dos judeus, como está em João, capítulo número 5, versículo 46 e 47. Eu já vou lendo para ganhar tempo. Porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu Moisés. Mas se não credes nos seus escritos, ou seja, nos escritos de Moisés, como crereis nas minhas palavras? Agora, olha que coisa interessante, Jesus está dizendo, Moisés escreveu acerca de mim. Se vocês crescem em Moisés, vocês iam crer em mim. Porque só de Jesus dizer isso, essas verdades, e mostrar essas verdades com tanta clareza, eles deveriam dizer, este é o homem que Moisés falou. Foi dele que Moisés escreveu. Então, quando nós, por qualquer coisa que nós tentamos manipular, desvirtuar, ressignificar, mudar o sentido da palavra de Deus, o que nós estamos fazendo é que nós não estamos crendo na palavra. Nós não estamos crendo. É não crer na palavra de Deus. Qualquer tentativa de dar outro sentido, outro significado, qualquer tentativa de se auto-justificar para não se sentir condenado pela lei, vai fazer com que nós demonstremos claramente que nós não cremos na palavra de Deus. Por isso Jesus deixa isso. Depois Jesus, eu vou dar uns saltos aqui por causa do horário. Depois Jesus diz, Mateus 5:22, deixa ali diante do teu altar a tua oferta. Jesus fala da oferta. E vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Você vê, as pessoas podem imaginar que o ofertar a Deus, o fazer algo para Deus, pode de alguma forma justificar ou encobrir algum pecado. Como se existisse a possibilidade de nós compensarmos as nossas fraquezas com coisas boas. Quer dizer, eu estou com um problema com outra pessoa, eu estou com um problema com o irmão, mas eu estou aqui, eu estou dando a minha oferta, eu estou cultuando, eu estou aqui na igreja, eu estou trabalhando, eu estou fazendo a obra de Deus. Entende? Então, o que Jesus está mostrando não adianta, se você fizer isso, você está violando o mandamento de Deus, e você está mostrando que na verdade você não tem comunhão com Ele. É o que o apóstolo João escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 14 e 15, quando ele diz, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece ao seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Está vendo? Não adianta. É perda de tempo, né? Um dia uma pessoa chegou para mim e disse,
eu cometi uma falha, cometi um pecado, cometi um erro, tal, não sei o quê. Eu posso continuar vindo para os cultos? Eu falei, obviamente que sim, mas você precisa se arrepender do seu pecado. Aí depois a pessoa diz para mim, e o dízimo? O dízimo tem algum problema eu dar o dízimo? Eu falei, você pode dar, mas é perdido, você não vai ter valor nenhum. Não vai ter valor. Nada que você fizer, não é só o dízimo, qualquer coisa que você fizer, não vai ter valor nenhum. Se não houver um arrependimento de pecados, nisso e em qualquer coisa. Seja na reconciliação que nós devemos fazer com o nosso irmão, seja em algum pecado em especial, em particular, que nós temos em nossa vida, nenhuma dessas coisas. Posso fazer 1 milhão de coisas. Se eu falhar, estou falhando naquela. Não há arrependimento, estou perdendo o tempo. Então é isso que Jesus Cristo está mostrando aqui, porque eles tentavam fazer com que houvesse alguma forma de compensação de culpa, não é? Mais para frente isso vai ficar mais claro, mas aqui Jesus diz que o culto a Deus, né, não é que eu preciso me reconciliar com o meu irmão para depois eu me reconciliar com Deus. Não é que Deus exige de nós uma reconciliação humana para depois uma reconciliação com Deus. Não, não é isso. O que significa se eu não amo a Deus, eu não vou me reconciliar com o meu irmão. Eu não me reconciliar com o meu irmão significa que eu não me reconciliei com Deus. Entende? Não é uma dependência, não é que depende da reconciliação humana para depois eu ter comunhão com Deus. Não, porque quando eu me recuso a perdoar o meu irmão, significa que eu não me reconciliei com Deus. Que é o amar a Deus sobre todas as coisas, vem em primeiro lugar. E o próximo com ele mesmo. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, as outras coisas, que é amar o próximo, também será consequência desse amor primeiro que eu tenho para com Deus. Então Jesus está mostrando que a grande maioria das pessoas que vão povoar o inferno, não é porque mataram alguém, meu querido. Por quê? Porque há homicidas no mundo, mas não é a maioria das pessoas. É isso que Jesus está mostrando aqui, que a grande parte das pessoas que vão povoar o inferno, não é porque mataram alguém, mas é porque aborreceu, é porque se irou, é porque ofendeu, é porque perseguiu, é porque falou mal, é porque não foi capaz de perdoar, não se reconciliou. E esse é o problema de você interpretar mal as coisas, você interpretar mal a palavra de Deus. Não há luz da verdade bíblica quando você interpreta mal, ou seja, as pessoas continuam na escuridão. É por isso que Jesus chamava os escribas e fariseus de condutores cegos. Vocês são condutores cegos, vocês não estão conduzindo ninguém pela vereda da justiça, entende? Então, o reconciliar-se com Deus implica em reconciliar-se com o irmão. É isso que Jesus está dizendo aqui. E Jesus diz, na sequência, em Mateus capítulo 5, versículo 25 ao 26, Jesus diz: concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz entregue ao oficial, e te coloque na prisão. Em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil, ou em termos, no português, né, até você pagar o último centavo. O que acontece? Antigamente, quando você tinha uma dívida, hoje isso não é mais possível, ninguém é preso mais por dívida. Não é? Em Roma, na lei romana, o homem poderia ser preso por uma dívida. Por exemplo, se você contraísse uma dívida de cartão de crédito, se você não pagasse, o oficial de justiça ia lá prender você, com mandado de prisão para te prender. Você ia ficar preso na cadeia, você só saía quando você pagasse.
É o que acontece com a pensão alimentícia. A única cobrança de dívida possível aqui de prisão no Brasil, né, em boa parte do mundo, né, no mundo ocidental, é a dívida de pensão alimentícia, né? O cara só fica preso lá, só sai quando paga, né? Então, se fica 30 dias, se não pagar, e volta de novo, e fica aquela coisa, né? Prende, solta, até que ele resolva pagar. Mas na lei romana, se você tivesse uma dívida, você ia para a cadeia. Você ficava preso. E se você saía de lá, quando você pagasse até o último centavo. Então Jesus está dizendo, olha, observa. Por quê? Porque você reconcilia com o teu amigo enquanto você está andando com ele. Porque depois que você... Agora, pensa bem o que Jesus está dizendo. Jesus está fazendo uma referência, uma coisa dupla aqui, tem dois propósitos. Ele está usando, na verdade, o que acontecia na lei dos homens para mostrar o que vai acontecer perante Deus, querido. É por isso que o inferno é uma prisão eterna. Não sai de lá, não vai sair, porque não vai pagar a dívida. É uma dívida impagável. Os nossos pecados, os pecados dos homens, os condenam eternamente, os condenam até o inferno. E o homem só poderia sair de lá se pagasse a dívida. Como a dívida é impagável, ele não pode sair. E por isso que Jesus está usando essa figura aqui, está usando isso como uma figura para demonstrar, porque na verdade o teu pecado contra o teu irmão, que é um pecado contra Deus, é um pecado impagável. Você vai ser lançado no inferno e você não vai sair mais de lá. Um fariseu não diria isso, queridos. Um doutor da lei não diria isso. Jesus está mostrando a gravidade de um pecado que para muitos pode parecer uma coisa muito pequena, mas que para Deus não é. Chamar alguém de idiota? Chamar alguém de burro? Essas expressões chulas, né? Chamar alguém de tolo? Amaldiçoar alguém, porque essa palavra ela tinha também a conotação de amaldiçoar, né? Um dos significados dessa palavra era miserável, imprestável. Não é? Veja que para nós essas palavras às vezes não chegam, né? E nós vivemos num mundo assim tão depravado, né? Tão depravado que hoje as pessoas, os pagãos, os que não são cristãos, às vezes até cristão faz isso, mas os pagãos, até quando eles vão elogiar um filho, eles falam um palavrão. Você já percebeu isso? Eles elogiam com palavrões. É uma coisa meio, né, sem noção, né? Esse filho das tantas, mas ele está elogiando, ele não está xingando, ele está elogiando. Né? Xingam palavrões, falam palavrões assim, né? Qualquer coisa, de 10 palavras, 9 sai um palavrão. Né? E outro dia minha esposa estava contando para mim de uma acho que uma psicóloga falando que, né, as mulheres hoje sofrem violências, né, verbal, que elas nem percebem que é uma violência verbal, da maneira como o seu companheiro trata elas e tal. Mas eu estava dizendo para ela, mas hoje as pessoas falam palavrão e se xingam de uma maneira tão corriqueira que é difícil mesmo você perceber, né? E se ofender com aquilo, porque já é uma coisa tão natural, tão depravado. Então as pessoas não acham, eu quero dizer isso, que as pessoas não acham que as suas palavras, que a sua raiva, a sua ira, né, porque você pode não verbalizar, mas no teu coração você amaldiçoou esse infeliz, né, o patrão, o colega de trabalho, o cara que deu uma fechada no trânsito, sei lá, né? Você lá dentro, você não falou, né? Lá dentro, né? Você, ai meu Deus, se eu pudesse, né? E tem pessoas que guardam aquela ira no coração e falam, um dia vai me pagar, um dia me paga, a minha hora vai chegar. Então, é réu, Jesus disse, é réu. E não é uma condenação como a condenação terrena, não é uma prisão temporária,
É uma prisão eterna. É por isso que Jesus morreu na cruz, ele sofreu os nossos pecados eternos, queridos. A nossa culpa eterna, Jesus sofreu. Jesus levou sobre a cruz os nossos pecados, esses pecados distraídos que nós cometemos, até esses pecados distraídos, até esses pecados que nós nem paramos para pensar neles, mas que nos condenariam eternamente, nos lançariam no inferno e nós ficaríamos lá eternamente, jamais sairíamos de lá. E ele sofreu tudo isso em nosso lugar. Veja como a graça é maravilhosa. Então, se você interpreta mal os textos bíblicos, você mantém as pessoas na escuridão dos seus pecados, sem enxergar a culpa dos seus pecados. Por isso que é um problema não pregar toda a verdade da palavra de Deus. Há muitas igrejas pregando, mas pregam toda a verdade? Expõem toda a verdade? Expõem a gravidade do pecado? Expõe a feiura do pecado, expõe o peso do pecado, expõe o quanto o pecado é condenável diante de Deus, expõe o quanto nós somos culpados pelo pecado, porque é isso que Jesus está fazendo aqui, que os fariseus não faziam, e as pessoas achavam que os fariseus eram rigorosos, mas um homem não pode ser mais rigoroso do que Deus, mais justo do que Deus. Não pode, nunca poderá, nunca vai alcançar a justiça. Então Jesus vai seguindo, mostrando que eles delimitavam o alcance da verdade de Deus. E as pessoas, por delimitar o alcance, as pessoas achavam que podiam andar 50 metros. Mas Jesus tem mostrando, não, essa piscina não tem fim. Você não vai conseguir nadar até o fim, você vai morrer antes de chegar no final. É isso que Jesus faz. Então, Mateus capítulo 5, versículo 27, e as horas já se foram. Mateus 5, 27 nos diz, eu vou falar esse e aí vai ter que ficar para o próximo. Mateus 5, 27. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. O verso 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então veja, os sentimentos e desejos pecaminosos são condenáveis. A exteriorização de atos, a consumação física, material dos atos no mundo é condenável tanto quanto aquilo que se passa na mente, no sentimento do coração. Para Deus não tem diferença. Aliás, o nosso problema é justamente o nosso coração. Jesus diz, porque é do coração que saem todas essas coisas. Os adultérios, os homicídios, começam onde? No coração do homem, que é a fonte do pecado, que é a fonte do mal. Então, se a fonte de águas é suja, é óbvio que o leito do rio também vai ser sujo, que o fluir das águas também vai ser sujo. Então, Jesus mostra que o desejo é condenável. Então, o que eles ensinavam? Não, se você não possuiu a mulher, se você não foi para a cama com ela, você não é condenado. Ou seja, você limitou, está vendo? O alcance da lei. Jesus diz, não, é só se cobiçar. Aí alguém diz assim, mas Jesus está dizendo que é olhar e cobiçar. Mas, meu amigo, isso daí acontece numa velocidade impressionante. A ciência diz, se não me engano, que a velocidade da interligação entre o olho e a mente é uma velocidade de 700 metros por segundo. 700 milésimos por segundo. Dá para imaginar isso? Eu não consigo nem pensar que velocidade que é essa. Eu não sei, assim, é um flash de velocidade. Mas você diz assim,
Mas olhar não significa cobiçar. Mas isso acontece muito rápido. E para você cometer um pecado como esse, a velocidade é muito rápida. Vamos ver Provérbios. Provérbios fala alguma coisa sobre isso que nos dá uma ideia. Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Capítulo 6, verso 24 e 25. Provérbios capítulo 6, 24 e 25. Diz assim: para te guardares da má mulher, e das lisonjas da língua estranha. Verso 25: não cobices no seu coração a sua formosura. Agora, essa parte como é interessante. Nem te prendas com os seus olhos. Você parou, prendeu com o olho, parou, pecou, meu irmão. Você adulterou. Você vê como que ninguém escapa? É tanto que Jó diz assim, Jó quando falava sobre a sua, se justificando diante de Deus, a sua moralidade, ele diz: eu nunca fixei os meus olhos numa virgem. Eu fiz um concerto, Jó diz, eu fiz um pacto com o meu coração de nunca fixar os olhos numa virgem. Você está vendo? Uma vez eu conversava com um rapaz e ele dizia: não significa que eu estou olhando, que eu estou cobiçando. Não, meu amigo, você parou, ficou olhando, admirou a beleza, pronto, você desejou no teu coração. Isso já é cobiça. E não é só para as mulheres. A gente usa esse desejo, né, porque relacionado às mulheres, né, o homem, a mulher, porque a Bíblia também fala disso, né? Porque os homens são muito tentados nessa parte. Por isso que a Bíblia fala muito sobre isso. Mas isso serve para qualquer coisa. A cobiça não é o pecado da cobiça não é só cobiçar uma mulher ou cobiçar um homem. É cobiçar qualquer coisa. O 10º mandamento, Deus faz uma lista lá: cobiçar o gado, cobiçar o jumento, que naquela época eram as coisas de valor, né? Gado, jumento. Hoje é avião, jato, né? Hoje é né? Ferrari, Porsche, essas coisas tudo, carrão. Hoje as coisas são diferentes, mas é a mesma coisa. Então o que a gente vê com isso? Que Jesus está levando a coisa para um nível assustador. Assustador. Por isso que pregar sobre o pecado, sobre a lei, sem pregar a graça, é colocar as pessoas em desespero. Ou você tenta manipular o que os fariseus faziam, limitar e dizer: não, isso não é pecado, não, peraí, não vamos exagerar, né? Não precisa tanto. Ou se você tentar ser fiel ao que está escrito, como Jesus está mostrando aqui, sem Jesus, sem a graça, você coloca as pessoas em desespero. E as pessoas pregam esses textos e diz: vai lá, cumpra isso daí. Deus está mandando, Jesus está mandando você cumprir. Cumpra tudo e ser perfeito, você não pode falhar em nenhuma dessas coisas. Você lançou uma sentença de morte sobre as pessoas. Não que nós não somos obrigados a esses deveres. O homem nós temos que evitar a cobiça. A cobiça, ela escraviza. A cobiça, ela escraviza. O homem fica escravo. Qualquer pessoa que se entrega à cobiça, ele fica escravo da cobiça. Isso é dito para nós em Provérbios capítulo 1, versículo 19. Leia aí comigo. Provérbios capítulo 1, versículo 19. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. A cobiça prende a alma. A pessoa fica presa àquilo. Aquilo vira um hábito, vira um vício, vira uma prática corriqueira. É por isso que o apóstolo Paulo diz: aqueles que amaram o dinheiro e se entregaram a essa cobiça, cometeram
todo tipo de torpeza e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Porque o amor ao dinheiro, a cobiça ao dinheiro, é a raiz de toda a espécie de males. É óbvio isso, é um mal. E só quem pode nos libertar desse mal é Cristo, é o poder de Deus. Mas aqui está falando de ser perfeito, de não falhar nunca, de alcançar justiça diante de Deus, sendo perfeito nessas coisas todo o tempo, todo momento, e não errar nunca. É disso que Jesus está falando aqui. É disso que se trata. Então, o que eles faziam? Eles reduziam o alcance da lei. Eles reduziam as implicações da lei. E depois ele diz, o verso 31, e eu vou terminar. Também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, ou deixar a sua mulher, ou mandar a sua mulher embora, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Você está vendo aqui? Antigamente, era permitido dar carta de divórcio, por qualquer motivo. Por qualquer motivo. O homem podia chegar... As mulheres naquela época não era dado esse direito, mas aos homens, um homem poderia chegar e dar carta de divórcio, né? Hoje no mundo que a gente vive, né, a mulher, o homem, quem quiser dar carta de divórcio, faz isso sem dificuldades, mas naquela época só o homem poderia fazer isso, e o homem poderia fazer isso por qualquer motivo. Aí Jesus diz, não, esse não foi o objetivo de Deus. Aí perguntaram para Jesus, mas em outra passagem, por que Moisés então permitiu? Jesus diz, permitiu por causa da dureza do coração de vocês. Mas essa não foi a vontade do Pai. Lá no princípio Deus fez homem e mulher. E ele ainda diz, o homem deixará, e a mulher deixará a casa do seu pai e de sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. E Jesus ainda diz, o que Deus uniu, Mateus 19, está escrito isso, e o que Deus uniu, não separe o homem. Você vê como que a justiça dos fariseus era insuficiente perante Deus? Porque para eles era permitido dar carta de divórcio por qualquer motivo. Ele dava um motivo qualquer lá, alegava qualquer coisa, pronto, está aqui a carta de divórcio, dava o desquite, pronto. Ele não era culpado de nada. Jesus diz, se fizer isso, você está cometendo adultério, você está fazendo que ela cometa adultério, e o outro que casa com ela também comete adultério. Ou seja, todos envolvidos nisso são condenáveis diante de Deus, são culpados diante de Deus. Pensa isso, queridos. E aqueles homens pareciam rigorosos, severos na observância da lei, mas na verdade, com toda a sua severidade, com todo o seu esforço, com todo o seu empenho, estavam longe do propósito de Deus, porque esse não era o propósito de Deus, nunca foi. O propósito de Deus foi unir o homem e a mulher em matrimônio até que a morte os separe. É por isso que Paulo vem tratando disso, e depois de Jesus Cristo, isso é tratado desta forma. Paulo diz, não se divorcie. A mulher, em todo o tempo que vive o marido, ela está ligada ao marido pela lei. O homem não pode deixar sua mulher, e a mulher não pode deixar o seu marido. Amém, queridos? Ficamos em pé, vamos terminar agradecendo a Deus. Faltou mais uma parte ainda.